Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo agora da palavra, esse momento aqui o Senhor vai ministrar através das Escrituras ao nosso coração. Eu acredito que o Senhor usa o louvor, o teatro, todas as esferas, todas as formas de expressão. Mas eu também acredito piamente que a palavra tem um poder de lavar, de convencer, de curar, de transformar. E eu quero dedicar esse tempo agora às tuas escrituras, Senhor. E que a tua palavra possa ser ministrada através do teu Espírito. Que eu seja apenas uma caneta na mão do escritor. Em nome, quem crê, diga em nome de Jesus. Amém. Queridos, nunca idolatre um cantor evangélico, um pregador, um apóstolo, um pastor. Nunca idolatre uma pessoa que é usada por Deus, de alguma forma, através de um dom, de um talento. Quando você faz isso, você está dando glória à caneta que escreveu o livro e não ao escritor. E a caneta é só um objeto na mão do grande escritor. E Jesus é o grande escritor da sua vida. Posso ouvir um amém? Então é Ele pode usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Eu lembro muito bem um testemunho, alguém aqui pode se escandalizar com isso, mas eu não me escandalizo mais. Porque Deus, Ele é impressionante. Ele é impressionante, Ele usa quem quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Ele é Deus soberano. E um dia eu lembro que minha esposa estávamos ministrando num projeto que nós tínhamos dentro da zona do meretrício, da zona de prostituição da cidade. O lugar era entre duas boates. E tinha algumas mulheres da prostituição lá que participavam do culto. Elas vinham. E nós estávamos ali, não para julgá-las, mas para amá-las. E nesse contexto, teve um dia, eu não vou dizer o nome dela, porque vai que ela ouve um dia, né? Não me autorizou, então não vou falar. Mas ela conversava comigo, meu pastor. E eu dizia, onde é que tu andava? E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, mas eu não sei se o senhor vai acreditar. Você pode falar. Eu acredito que Deus me acordou essa madrugada para orar pelo senhor. Eu falei, como assim? Acordou de madrugada para fazer o quê? Para orar. Orar pelo senhor. Como é que você sabe que foi Deus? O diabo não ia me acordar para orar. Sábio o entendimento. Então eu acredito que foi Deus, pastor. E quando eu acordei para orar pelo Senhor, eu falei, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. Como que eu, na minha condição, vou orar pelo pastor? E Deus falou, mas eu quero que você ore por ele. E ela disse que colocou os joelhos no chão, na casa dela. E começou a orar pela minha família, por mim, e pedir para Deus cuidar de mim. Naquele momento, eu confesso, teve uma briga entre o religioso que habita em mim e o Filho de Deus que habita em mim. E o religioso falou, repreende essa mulher. E o Espírito Santo falou, não fui eu que acordei ela. Porque eu acordo quem eu quero, uso quem eu quero, da forma que eu quero. E o fato dela estar onde ela está, talvez ela não me conheceu ainda, porque o dia que ela me conhecer de verdade, ela sai deste lugar. E cuidado, queridos. Cuidado para não estabelecer padrão, porque Deus, Ele tem uma graça de quebrar padrão. Cuidado para não estabelecer forma, porque Deus, Ele tem uma graça de usar quem quer a hora que quer. Estava ministrando no presídio, e aquele dia eu falei com Deus, uma sexta-feira à tarde, eu falei, Deus, eu não quero ir hoje não, eu estou cansado, eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas a fazer, e estava assim, Criciúma no verão, 42, Criciúma no verão, estava nesse nível, e eu fui lá, peguei o violão, comecei a cantar, irmãos, levantou um baixinho assim, porque os baixinhos são atentados, irmão, não é por nada não, a gente que é grande, a gente sofre com os baixinhos, porque os baixinhos são férias, os baixinhos, Deus usa eles mais, porque eles enchem mais rápido. Pode ver, irmão, começou a adoração, os baixinhos já estão assim, porque eles enchem mais rápido.
A gente é grande, demora mais. E tinha um desse tamanho. Eu vou falar o nome dele porque hoje ele é pastor da Assembleia de Deus lá na Serra. Clóvis, o nome dele. E esse menino foi preso porque cometeu um delito, se converteu. Fazia 2 anos que ele já estava lá crente. E eu cheguei, comecei a tocar violão sentadinho naqueles sacos de grampo. E ele levantou e deu uma rajada de língua estranha, irmão. Che, cara! Eu falei, o que houve? E ele veio na minha reta, irmão. Eu já baixei o tonzinho de voz. Ele veio na minha reta e eu sentado, ele ficou na minha altura. E deu de dedo em mim, irmão. Assim diz o Senhor. Tu disse para ele que hoje tu não queria vir. E tu falou para ele que estava muito quente hoje. Cara, eu falei, esse cara ouviu a minha conversa. Mas ele está dizendo que pelo fato de tu ter obedecido, hoje aqui Deus vai te abençoar. E, irmãos, e aí estava eu ajoelhado, chorando, e os presidiários, os irmãos presidiários, irmãos que se converteram, entregaram a vida para o Senhor. Erraram como muitos de nós erramos. Talvez erros que não nós cometemos, diferentes. Sabe qual a diferença do seu erro, do erro deles? É que alguns erros levam para a cadeia, outros não. Sabe qual a diferença do vício do crack e do vício do cafezinho preto? Consequências. Mas tudo é vício. Sabe qual a diferença do vício do cigarro, do vício da novela? Peguei um monte agora, né? Eu lembro do Que Rei Sou Eu, irmão. Quem assistiu Que Rei Sou Eu? Tem mais de 40. Que Rei Sou Eu. O rei do gado. Ó, tô pegando, hein? Eu não lembro mais também. A diferença são consequências. Se eu mentir para alguém, é uma consequência. Se eu assassinar alguém, é outra consequência. Mas tudo que você foge do coração de Deus é pecado. Pecado não é necessariamente um ato, mas ele nasce num coração. A Bíblia diz que quem odeia uma pessoa, odeia o seu irmão, é como um assassino. Uau! Sabe o que Deus está dizendo? Que para mim, a tua motivação é o que pesa. Então que Deus tenha o nosso coração primeiro, amém? E cuidado, Deus pode usar qualquer um para falar com você. Não te assuste, inclusive este que vos fala. Não te assuste se Deus usar esse caniço agitado no deserto. Aleluia. Falar em caniço, eu quero falar sobre processos. Abra comigo a palavra aí, por favor. Quero falar sobre processos. Abra o Salmo de número 1, capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Salmo de número 1. Aleluias, diz assim, Salmo de número 1, abençoado ou bem-aventurado, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes. Ele dá um fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que ele realiza prospera. Eu quero falar sobre processo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo na nossa vida envolve processo. Tudo na nossa vida envolve processo. Eu queria pedir 2 coisas para você só. Sua atenção e que você fique até o final do culto. Não saia antes da bênção. Deus quer falar com você até o final. Preste atenção. O processo na nossa vida é a parte difícil. Por que é a parte difícil? Porque nós, principalmente a geração Coca-Cola, essa geração nossa, essa geração fast food, essa geração comida de micro-ondas, essa geração que tudo é para ontem, a gente não sabe plantar e esperar para colher. Nós queremos
tudo é rápido, né? Antigamente, eu falo sempre sobre isso, os pintos levavam 6 meses para ficar adulto, agora é de granja com hormônio, é 35 dias, e tem que ser rápido, está tudo acelerado, não dá mais tempo. A internet de 2 mega não dá mais, tem que ser de 10 mega, porque o dolor está demorando, e isso já me irrita. E então a gente está num tempo de que tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. E a gente não sabe plantar e esperar. Os nossos pais e avós que cuidavam de lavoura têm muito a nos ensinar. Porque eles sabiam esperar as estações. Sabiam esperar o tempo da plantação, o tempo da colheita, o tempo da chuva, o tempo da seca. Sabiam interpretar essas coisas e eles eram muito mais felizes que nós. Posso ouvir um amém? Tinham muito mais paz que nós. Eram 11, 12, 13, 15 filhos numa casa só e tudo criado. Tudo bem, hoje tem 2 e 1 trabalho. Por quê? Porque a gente não sabe esperar, nós não sabemos semear, nós queremos só colher, e plantamos e queremos para ontem. Então esse processo nós temos que aprender, e eu vou dizer, bem-aventurado é o homem que segue esse conselho do salmista, que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele não fica na roda do escarnecedor, ele é plantado aos pés, ele medita na palavra, e eu vou dizer uma coisa para você, meditar na palavra é diferente de ler a palavra. Eu conheço gente que leu a Bíblia 5 vezes de capa a capa e hoje acredita que pedra tem vida. Bateu a biela. Bateu a biela, você entendeu, né? Ficou doido, varrido. Por quê? Leu a Bíblia sem o autor. Isso aqui tem que ser lido com o autor. Amém? Quando você lê a Bíblia, você diz: Espírito Santo, você é o autor, vem comigo. E aí a Bíblia é linda, meu irmão, porque um dia você vai abrir e no texto do filho pródigo, aí você vai dizer: sou eu. Aí você vai se identificar com o filho pródigo, vai chorar e vai dizer: me recebe de volta, Jesus. No outro dia você vai abrir no mesmo texto do filho pródigo e você vai se identificar com o irmão do filho pródigo, ruim, brabo, que não aceita o filho pródigo. No outro dia você vai se identificar com a festa que teve quando o filho pródigo voltou. E quando você lê com o Espírito Santo, você vai se identificando. Se você lê sem o Espírito Santo, isso aqui mata. Eu conheço gente boa que tinha Jesus. Nada contra a teologia, irmão. Eu sou um estudante de teologia. Sou teólogo, eu amo as escrituras, mas conheço gente boa que leu isso aqui sem o Senhor, sem o Espírito da Bíblia. Porque não adianta só ler a Bíblia, tem que ler com o Senhor da Bíblia. Amém? Que não adianta só conhecer a Bíblia, tem que andar com Deus da Bíblia. E só o conhecimento mata. Conhecimento mata. Só o conhecimento mata, mas o Espírito traz vida sobre a letra. Então nós precisamos andar com o Espírito Santo. E quando você faz isso, medita nela, a gente vive processos. Davi foi rei. Mas ele foi ungido rei com 16, 17 anos de idade. E ele não assumiu o trono. Olha que interessante, você é rei a partir de agora. Derrama o óleo na cabeça dele, na frente dos irmãos. Se eu sou Davi, eu falo: cadê meu trono? Agora fui ungido, acabei de ser ungido, cadê meu trono? Onde é que está o meu cajado? Onde é que está o cartão do rei? Onde é que está o carro especial do rei? Cadê a carroça? Cadê minhas concubinas? O rei tem quantos direitos a quantas mulheres? Meu irmão, se eu sou o rei, o Davi, eu quero o meu lugar. Sabe o que ele fez? Ele foi ungido, voltou a cuidar de ovelha. Ele estava cuidando de ovelha, foi ungido, voltou a cuidar de ovelha. Sabe por quê? Porque ele sabia que existe um tempo entre uma promessa e o cumprimento dela. Existe um tempo entre a unção e o estabelecimento dessa unção. Existe um tempo entre a promessa que Deus fez e o cumprimento dessa promessa. Deus falou coisas para pessoas aqui, talvez falou que você vai para as nações e você não sai da Sara. Corta a linha. Deus falou: Deus vai te mandar para a Europa e tu tem dificuldade para São Paulo. Para pegar o avião, trabalho, você morre do coração. E Deus falou. Se Deus falou, Ele vai te estabelecer, Ele vai te curar no processo, Ele vai fazer alguma coisa. Ele é Deus. Posso ouvir um amém? Então existe um tempo e nós temos que aprender a respeitar tempo. Deus falou que vai salvar sua família, por que você está preocupado? Vai dormir. Ele falou, Ele não mente. Só que nós não sabemos esperar, e aí enfiamos a mão. E a gente enfia a mão e quebra tudo, faz tudo errado. Vai na casa do parente com a Bíblia aberta em Apocalipse. Está aqui, ó. Está escrito, vão tudo para o inferno. E aí Deus fala: eu estou fazendo, Ele se mete. Quem mandou se meter, não se mete. Deus está fazendo. Imagina um filho pródigo voltando para casa, com fome, triste, voltando para o pai.
Ele queria comer, nem comida tinha. Voltando, cabisbaixo. Aí o irmão vai ajudar o filho pródigo. Ô, meu irmão, vem cá. Aqui, ó, fiz uma torta de bolacha para ti. Fiz uma picanha. Olha aqui, mamaminha, vem comer. O filho pródigo, não volto mais. Deixa voltar. Tem gente que tem que passar alguma coisa, irmão. Deixa voltar. Cuidado, não interfira no que Deus está fazendo. Deus está tratando o seu irmão. Se você se meter, Deus vai tratar você também. Obrigado pelo amém. Quantos aqui se meteram em coisa que Deus não chamou e até hoje se arrependeram? Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Deus não mandou, bem feito. Você se meteu numa coisa que Deus não mandou fazer. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, que a mulher sábia, ela faz o que com a casa? A mulher, ela edifica, ela não é servente pedreiro, irmão. Ela edifica a casa espiritualmente. Você entende isso, né? Então vamos lá. A mulher sábia é engenheira civil. Não. A mulher sábia, ela edifica a casa. Amém? Amém? A Bíblia diz que a tola com as suas mãos. Espera aí. A sábia edifica a casa. A tola com as suas mãos destrói. Sabe o que significa isso? A sábia não põe a mão. A sábia não fica, vai se converter, vai ler a Bíblia, marido, vai ler a Bíblia, marido. A sábia não põe a mão, a sábia edifica, a tola com a sua mão. Então todas as vezes que você põe a sua mão para fazer alguma coisa que Deus vai fazer, tola. Obrigado por meio amém que saiu agora. Um sorriso amarelo, umas cotoveladas. Tá vendo? Falei para ti não parar de falar comigo. E coisa ruim para os homens. Agora eu tinha falado pelos homens aqui. Deixa eu defender a gente. Em nome de Jesus, mulheres, para de dizer vai orar, vai ler a Bíblia, para, isso irrita. Posso ouvir um amém os homens? Nossa, foi forte, amém. Vocês estão cansados disso, né? Vamos no culto? Se arrumou já? Já jejuou essa semana? Para! Deixa eu. Sábia, seja sábia, não ponha a mão. Confia no Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Então o processo, Abraão. Olha que interessante, a Bíblia fala que Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão olhou para Sara, esposa dele, com 99 anos. Tá de brincation with me. Tá brincando comigo? Jesus, Deus, não é por nada não, 99, tu falou que eu vou ter uma geração que vai ter gente igual a areia da praia. E Abraão, tolamente, tenta ajudar, ele não espera o processo, ele tenta ajudar. O que ele faz? Ele pega a empregada egípcia chamada Agar e fala, olha, eu vou ter relações com ela e eu vou ter um filho do meu sangue, porque, Sara, desculpa aí, foi mal, mas tu já passou. E Abraão gera um filho chamado Ismael. Ismael foi uma bênção, sim ou não? Não, foi um problema que até hoje o Oriente Médio está em guerra. Por causa de Ismael. Sabia disso? Os ismaelitas, o mundo muçulmano veio de Ismael. Do Abraão desobediente que se meteu numa coisa que Deus não pediu. Então cuidado, querido, para não gerar uma coisa que Deus não pediu. Ah, mas eu consigo fazer, é só pegar um empréstimo e resolver. Confia em Deus. Então Abraão, eu estava falando sobre isso. Abraão, ele fez um filho, mas não esperou a promessa. E o filho nasceu depois, Isaac, filho da promessa. Nasceu de quem? De Sara. Porque a bênção estava em Sara. Não é que a Agar é endemoniada. Não, a Agar não tem culpa nenhuma. Eu vou dizer, tem pessoas que não têm culpa, porque talvez lesou você. Foi você que se meteu. Foi você que fez o que não devia, não foi ela. Às vezes você coloca a culpa em pessoas que você que fez o que não devia. Afinal, você sabia, ela não. Você sabia que não devia fazer isso, ela não. Então, bastante cuidado, para não gerar fora do tempo. Eu gosto do processo. O sêmen, o feto, o bebê, o adolescente, o jovem, o adulto. É um processo, amém? Outro processo, limpeza de terreno, fundação, sapatas, vigas, paredes, telhado, portas, tinta, construção, processo. E o processo que eu mais gosto, e eu quero me ater a ele, é a semente, o tronco, o galho, as folhas, os frutos.
O processo que eu mais amo é o processo da planta, da flor, da árvore. Não é à toa que eu escrevi um livro sobre isso, Lições do Meu Jardim. Eu gosto disso. Deus fala comigo sobre isso. E esse processo, eu quero falar um pouquinho sobre eles, sobre esse processo. E como é que começa esse processo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O processo da árvore, e a Bíblia diz que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. O processo da árvore começa na semente. E deixa eu te dizer uma coisa. A semente é uma fase muito difícil, sabe por quê? Porque a semente ela precisa morrer. A semente ela precisa morrer para poder dar fruto. A semente, o processo da semente é de morte. Ela morre para nascer. E quando ela morre ali, embaixo da terra, escondido, ela perde, ela renuncia. Quando você encontra Jesus, você inicia um processo de morrer para o mundo. Você inicia um processo de morrer para as coisas desse mundo e viver para Ele. Quando você encontra Deus, você começa um processo de morte, querido. Ah, mas eu não quero. Então não, é morte para o mundo e viver para Ele. Você vai morrer para as coisas da carne, mas vai nascer para as coisas do Espírito. Você vai começar um processo, e eu vou dizer uma coisa para você, tem pessoas aqui que estão nesse processo. A semente, tem momentos que ela se sente sozinha, sabe por quê? Porque é escuro. Embaixo da terra é escuro. E tem momentos que você não vê Deus, você não consegue ouvir Deus, você está ali, frio, debaixo da terra, não tem luz, você não tem nem direção, e você só sente que está morrendo. Você só sente que a tua vida espiritual está indo. Você só sente que tem coisa morrendo na sua vida. Deus começa a tirar. E aí começa a tirar. E tira coisas que fala, Deus, só falta o meu emprego. Ele, igual Jó. E Deus começa a talvez mexer. E você está num processo de morte. Num processo difícil. E não é fácil. Se eu disser que é fácil, é mentira. Perdoar quem te traiu é difícil. Honrar um compromisso que você prometeu e agora você foi lesado é difícil. Algumas coisas são difíceis de fazer. Mas é um processo de semente, e a semente só pode dar vida se morrer. É difícil. O caminho continua estreito. A porta não escancarou. É um processo. E você começa a morrer para o mundo. Começa a morrer para o mundo, morrer para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, eu ouvia de tudo. Antes de me converter, eu era muito eclético. Ouvia de tudo, irmão. Do vaneirão ao rock and roll. Eu era metido em tudo. E quando eu me converti, ninguém enfiou uma Bíblia debaixo do meu pescoço. A partir de hoje é só gospel. Não. A partir de hoje só indo na igreja. Não. Ninguém fez isso comigo. Eu comecei a andar com Deus. E andando com Deus, eu comecei a entender o que me edifica, o que não me edifica. O que me lembra do meu passado, que eu não quero lembrar, e o que me leva para Deus. Eu comecei automaticamente. Irmãos, eu levei mais de 1 ano. Eu pergunto para você, eu mesmo respondo, é pecado ouvir música que não seja gospel? Não vejo pecado nisso. Eu vejo, me edifica ou não me edifica? É bênção para a minha vida espiritual ou não é? Isso vai trazer para mim um crescimento? Ou vai me lembrar do quê? Vai me remeter ao quê? O que vai trazer para mim? E foi um processo na minha vida. E ninguém chegou para mim, a partir de hoje, você tira essa bermuda, bota uma calça, não joga mais bola, que é a cabeça do Satanás. E ninguém fez isso comigo. E graças a Deus, irmão, porque eu gostava de jogar bola. Se eu me convertesse, se alguém dissesse que eu não podia jogar mais bola, eu nunca mais entrava na igreja. Mas ninguém me disse isso, eu fui entendendo, e hoje eu jogo bola, e jogo bem. Eu fui jogar com os irmãos, fiz 5 gols, irmão. Pedi Sabor de Mel, a música eu pedi. O irmão falou que eles deixam, porque é o pastor. Deixa não, é habilidade mesmo. É um processo, e quando nós não respeitamos esses processos, nós pulamos etapas, não vai dar certo. A semente se sente só no escuro, perdido, porém nós não estamos perdidos, estamos plantados. Vou repetir, você não está perdido, você está plantado. E se você está plantado, as suas raízes vão crescer, e o caule vai vir, e daqui a pouco vai ser uma árvore frondosa, uma árvore forte, com frutos, com copa, com folhas. Na sequência da semente vem as raízes. O que é raiz, irmão? É coisas que ninguém vê, porém vão sustentar toda a planta. É o secreto de uma árvore.
não está nas folhas, mas nas raízes do segredo. Porque quando um vento bate, uma tempestade passa, eu vou dizer, todos nós passamos por tempestades. E quando a tempestade bate no nosso casamento, o que vai me segurar não é o culto de domingo à noite. Isso ajuda, mas não me segura. O que me segura são as minhas raízes. O que me segura é meu relacionamento com Deus, querido. Porque quando eu estou lá, na rua, na estrada, no trabalho, e a oferta vem, e o convite vem, você sabe muito bem o que eu estou falando, e o colega te convida para sair à noite, só avisar que está de plantão, não é difícil, a esposa não vai saber. O convite, a oferta, a proposta vem, você foi livre da droga e a proposta vem. Aquele momento que a proposta vem, ninguém vai estar ali, não vai ter pastor, não vai ter culto, não vai ter o Max cantando Ele Me Ama, irmão, não vai ter ninguém. Vai ter você e o Espírito Santo, e ali o que vai te segurar são as raízes. O que vai segurar é onde é que estão os seus pés. É se você tem andado com Deus ou com a religião. Se você anda com a religião, você não aguenta. Se você anda com Jesus, você aguenta, porque Ele diz, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da tempestade, da morte, da desgraça, versão atualizadíssima minha hoje, agora aqui, ainda que eu ande por qualquer lugar ruim, o vale da tentação, o vale da atração, daquilo que quer me puxar, ainda que eu ande por esse lugar da tentação, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo ali, eu tenho raiz ali. Ainda que eu ande no vale, eu sou uma árvore plantada no ribeiro, não no CNPJ de uma igreja. Raízes, folhas são coisas visíveis da nossa vida, nossos dons, nossas virtudes, sucesso, aquilo que é aplaudido, curtido. O pessoal, o que as pessoas curtem no Facebook é folha. Ninguém vive de Facebook, ninguém vive de Instagram, ninguém vive dessas coisas. A realidade, você vê lá a foto lá, irmãos, eu sei. Eu vejo a fotinha lá, o casal assim, um pro outro. E aí funciona mais ou menos assim. Vai! Meu irmão, aquilo ali é tão bonitinho, mas o que está por trás? Como é que está aquele casamento? Só você sabe. A foto de perfil não fala nada. Foto de perfil de rede social não fala nada, querido. Aquilo ali engana, aquilo ali é folha. As pessoas olham, ó. Eu achei legal uma vez uma foto, o cara bateu uma foto de um Camaro e ao fundo tinha um Fusca. E o Camaro era amarelo e o Fusca era branco. Ele falou, olha gente, que bênção que Deus me deu, só não gostei da cor, branco sujou muito. E é verdade, a gente bate uma foto e bota e todo mundo, uau, aleluia, está prosperando, ó. Não é, irmão, e a raiz, o fundamento que está atrás. E eu quero te pedir um favor, em nome de Jesus, não exponha a sua vida na rede social. Guarde um pouco a sua vida, guarde seus filhos. Saiu agora um noticiário de um estuprador que conseguiu chegar numa menina através das redes sociais do pai. O pai, ó, na escola com a minha filha, pegando a minha filha, sorvete com a minha filha, todo dia, o mesmo percurso, ele gravou o percurso. Cuidado, não exponha a sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua vida. Facebook não é muro da lamentação. Pare de ir para lá chorar tuas pitangas, vai chorar para Deus. Está com dificuldade, tá brabo com algum irmão que ofendeu você, para de... Fica a dica. Tem uma raiva de fica a dica. Só vendo, tá me devendo e passeando. Fica a dica. Para, irmão, para. Em nome de Jesus. Sai dessa vida. Posso ouvir um amém? Não, eu não gosto dessas coisas de olha para o seu irmão, mas olha para o seu irmão e fala, fica a dica. Tá, fica a dica. Fala para ele, fica a dica, irmão, fica a dica. Para com esse negócio de fica a dica. Sabe onde é o muro das lamentações seu? É onde Maria foi quando Lázaro, o irmão dela, morreu. A Bíblia diz que Lázaro morreu, Maria foi aos pés de Jesus chorar e disse, Senhor, que bom que tu chegou, se tu tivesse chegado antes. Ah, irmão, tem alguma coisa morrendo aí na sua vida? Vai para o pé de Jesus. Não exponha a sua vida. Raízes.
Porém, raízes são aquilo que ninguém vê, a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento pessoal e diário. É das raízes que vem o que sustenta a árvore. O púlpito não sustenta, servir no ministério não sustenta, dons não sustenta, CD não sustenta, DVD não sustenta, livro não sustenta, dinheiro não sustenta, cargo não sustenta, presidência não sustenta. O que sustenta é a raiz, é a sua vida com Deus. Dias secos ao natural faz cavar poços no mundo espiritual. Eu vou dizer, sabe quando que a gente cava para baixo? Cava para buscar Deus? Quando está seco aqui em cima. Quando as coisas ficam ruins, a gente vai jejuar. Tem que vir uma lutinha. Ai, que coisa. Mentira ou não? Não tem que vir uma lutinha às vezes? A gente está folgado, não jejua, não lê a Bíblia, não vai nem na igreja. É só o negócio começar a pegar, pronto, busca Deus. Então às vezes precisa secar aqui, ó. E eu vou dizer, tem pessoas aqui que se frustraram com o seu líder, se frustraram com o seu pastor, se frustraram com a religião. Bem feito, botou a expectativa no lugar errado. Está secando, Deus está secando tudo. E se você botar expectativa em mim, eu já vou te dar um conselho, vou te frustrar também. Obrigado pelo amém. Obrigado pelo amém. Eu vou frustrar você, meu irmão, porque eu sou um ser humano igualzinho você. Agora, se você colocar a sua expectativa em Jesus, você nunca vai se frustrar. Se você olhar para os homens, olhar para a religião, você vai se frustrar. Mas se você olhar para Jesus, você nunca vai se frustrar. Então, se as suas raízes estiverem no lugar certo, vai vir dia seco. Tem dias, irmão, que você vai sentar aí e eu vou pregar aqui 3 horas e Deus não vai falar com você. E você vai dizer, ai, que pregação ruim, Deus não falou comigo. É Deus frustrando você. Porque a sua expectativa está no lugar errado. Coloque a expectativa no lugar certo. Desce as suas raízes em Deus. Posso ouvir um amém? É o caráter que sustenta a unção, o carisma. O que sustenta o carisma, a unção é o caráter, não o contrário. A unção, eu sempre falo isso, a unção é uma espada, o caráter é um escudo. A unção é uma espada, o caráter é um escudo. Aqui entra uma família saudável, que está na retaguarda, o caráter, a integridade. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem nenhuma vez que a Vivi vai ministrar aqui nas quintas de mulheres, ou quando ela vai ministrar fora, não tem uma vez que ela sai sem a minha bênção. Sem eu abençoar ela, orar por ela, cuidar dela, estar na retaguarda dela. Quantas vezes eu estou aqui antes de subir, normalmente ela faz isso, ela põe a mão nas minhas costas, começa a orar por mim, porque eu tenho uma retaguarda saudável, é raiz, ninguém está vendo. Ninguém está vendo isso, ninguém vê essas coisas, ninguém vê a continência lá em casa, esse respeito mútuo, esse cuidado, esse zelo, esses renúncias que a gente faz em casa, às vezes para evitar uma briga a gente renuncia, perde esse ambiente saudável para os nossos filhos crescerem. Isso tudo é o que sustenta. O que sustenta um homem num púlpito é uma família saudável, não é dom não sustenta. Prova que dom não sustenta é os escândalos que estão aí. Gente com dom fazendo o que nem ímpio faz. Sua raiz. Por isso eu te dou um conselho em nome de Jesus, você que está aqui, cuide da sua casa. Em nome de Jesus, cuide da sua esposa. Leva ela no shopping. O que está se manifestando? Cuida dela, irmão, em nome de Jesus. Cuida dos seus filhos. Por favor. Seus filhos precisam de vocês. Não transfere a responsabilidade de educar espiritualmente seus filhos para a igreja. Não é da igreja, essa responsabilidade é sua. Nós ministramos, fizemos tudo o que pudemos, o que tem de melhor, a gente investe ali. Sobe lá, irmão. Você que não conhece, vai lá ver o Ministério Infantil. As irmãs trabalham temas cristãos, princípios e valores sobre os seus filhos lá. Tivemos agora um retiro de teens, o Espírito Santo veio, meninos e meninas foram batizados no Espírito Santo. Nossos filhos cheios de Deus, mas é sua responsabilidade. Tenha raiz. Porque, irmãos, porque o dia eu e minha esposa tivemos uma experiência. Nós pastoreávamos uma igreja e não deu certo. Não deu certo, não foi como queríamos, imaturidade, vários motivos, e aí deu tudo errado. Quando deu tudo errado, eu olhei para o lado assim, irmão, tinha 2, 3,
Cadê a igreja? Cadê todo mundo? Porque as pessoas celebram o seu resultado, não a sua vida. Pouco celebra a tua vida. Sabe, eu olhei para o lado, quem estava? Estava a minha esposa. Dia difícil, quem estava do meu lado? Estava a minha esposa, estava meu pai, estava gente próxima, gente perto, amigos, chegados, mais chegados que irmãos, que cabem numa mão. Essas pessoas são raízes, a gente tem que preservá-los. Porque no dia difícil, o dia que você ficar velhinho, e talvez tenha que usar uma fralda geriátrica, é a sua esposa que vai cuidar de você, não é o seu amigo do bar. São seus filhos que vão cuidar de você. Então invista neles. Cuide deles. Plante neles. Porque tudo que você planta, você colhe. Troncos e galhos. Quem já viu um pé de oliveira? A Bíblia fala muito da oliveira. E a oliveira, se você vê um pé de oliveira, você vai ver que o galho dela é torto. Ele cresce sofrendo. Parece que aquele galho sofreu para crescer. Ele cresce, não é um galho reto. Ele cresce assim, ó. Ele cresce, ele é muito curvo, torto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Galhos e troncos não crescem reto. A vida toma rumos que nós não temos controle. Aqui entra o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos plantados em Deus, acontecem coisas na nossa vida que nós não planejamos. Não planejamos. Paulo estava indo para Jerusalém e a Bíblia fala que Deus mandou um vento. E o vento bateu no barco e o barco foi afundar e bateu numa ilha e todo mundo caiu numa ilha chamada Malta. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa ilha não estava no plano. A morte de quem a gente ama não está no plano, uma doença não está no plano, a demissão não está no plano, a falência não está no plano, a traição não está no plano, essas coisas não estão no plano. Sai do plano. Crescer com Deus é confiar que Deus tem controle do plano, ainda que saia do nosso controle. É saber que Ele está conosco e não nos deixa em dias difíceis. Em dias que o nosso barco bate numa ilha, a gente vai lá, meu irmão. Que tudo está caindo, mas Ele está do lado da gente. Andar com Deus, estar plantado com Deus, é mentira. E eu falo aqui diante de todos sem medo, está gravando, está ao vivo. É mentira todo e qualquer evangelho que diz que vai dar tudo certo na sua vida. Seja anátema aquele que prega um evangelho diferente do evangelho. O evangelho de Jesus não vai dar tudo certo. Tem coisas que não vão dar certo, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não prometeu vida fácil, prometeu que estaria com a gente. Ele não prometeu que ia ser tudo legal, Ele prometeu que ia estar com a gente. Então é mentira. Mentira, anátema, qualquer evangelho que diz, e principalmente que diz, que se você der um dinheiro vai ficar tudo resolvido. Mentira. Mercenários, usando da fé para enriquecer. Mentira. João 10 fala deles. Vou dizer uma coisa para você. O evangelho que eu conheço é o evangelho da graça, em que eu não tenho mérito nenhum, o preço foi pago numa cruz. E quando eu me achego a Ele, Ele se achega a mim. E eu tenho um passaporte no céu, assinado com o sangue dEle, com o nome dEle. E cada vez mais que eu amo essa graça, mais eu não quero pecar. Cada vez mais perto da graça eu chego, mais eu quero ser santo, mais eu quero me purificar, porque Ele é bom. E Ele merece toda busca minha, toda renúncia minha, porque Ele é bom. E eu não desisto dEle, porque Ele é bom. E Ele me amou antes de eu amar Ele, e Ele é bom. E eu não estou aqui por obrigação, estou aqui por amor. E eu não prego o evangelho por obrigação. Eu não estou aqui amando a minha esposa por obrigação, faço porque amo o meu Deus primeiro. E quando eu chego para Ele, Ele me empurra para aquilo que é dEle. Troncos, galhos, planos se frustram, pessoas partem, perdemos coisas. Mas ganhamos experiência. E a gente vai crescendo,
Olha que coisa interessante, a oliveira ela é podada numa altura que uma criança pode pegar um fruto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós crescemos sem o Espírito Santo, nos tornamos soberbos. E aí você conhece a Bíblia, mas daí uma pessoa simples que chega para você e faz uma pergunta simples, você não quer responder. Porque afinal você só está em grandes assuntos agora. Agora você, uau, você é top. Você é pós-graduado, mestrado em teologia, aleluia. É você, Pai, Filho e Espírito Santo, e você é a quarta pessoa da Trindade. Né? Quase um suplente de Deus, na falta de Deus você está ali. Né? Você convence inclusive o pecador. A igreja tem um grande erro, ela quer convencer o pecador do pecado. Esse papel não é seu, nem meu. Esse papel é do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel, sabe qual é, igreja? O nosso papel é amar o pecador. Como falamos domingo aqui, parar por um. Nosso papel como igreja é ser um hospital e não um tribunal. E por último, nesse processo, e eu estou caminhando para o fim, são as podas. Depois que a gente cresce, Deus E poda dói, irmão. Poda dói, poda dói. Poda dói. Porque poda não significa que Deus vai tirar coisa ruim. Eu tenho umas árvores lá em casa, chama de buchinha, umas árvores redondas. E o propósito dela no meu jardim é ornamentar. Ela é redonda e a beleza dela está ali, naquele formato mesmo. E às vezes aparecem uns galinhos assim no meio, bonito, irmão. Pensa um galinho bonito. Cresce assim, ó, no meio da bola. E eu olho para aquele galinho e dá vontade de deixar. Eu estou falando, é da vontade. Porque ele é tão bonitinho. Mas daí eu olho de longe, ele tirou o formato da árvore. Ele tirou o propósito. E como tirou o propósito, tem coisa na minha e na tua vida que não é pecado, mas Deus está pedindo para você. Deus está dizendo, eu vou tirar de você. Porque está perdendo o propósito. Tem pessoas que Deus tirou de perto da gente porque estava tirando o propósito. Podas. Mas por que Deus fechou a porta do emprego logo agora que está tudo ruim? Porque Deus precisou podar você para trazer você de volta por propósito. Você estava ganhando dinheiro e perdendo a sua casa. Você estava ficando grande na empresa e pequeno no reino. Aí Deus tirou. Aí você fala, está amarrado, é o devorador. Não, o devorador não, é Jesus. Porque se você está no jardim de Deus, quem te poda é Deus. Se você está no jardim de Deus, quem te poda é Deus, não é o diabo. Porque quem disciplina filho não é vizinho, é pai. Então é pai que está conduzindo você. Quando respeitamos processos, crescemos de forma natural. Quando respeitamos processos, curtimos a viagem, não apenas o destino. Vou repetir isso aqui. Quando respeitamos processos, curtimos a viagem, não só o destino. Ei, irmão, em nome de Jesus, você está vivo. Posso ouvir um glória a Deus? Não, eu vou dizer uma coisa, o óbvio precisa ser dito. Você está vivo. E se você está vivo, em nome de Jesus, curte com a tua esposa, curte com os teus filhos, viva a vida. Tira aquele dinheiro debaixo do colchão e vai viver, santo. Para de acumular na terra. Em nome de Jesus, goza, se alegra com a mulher da tua mocidade, aleluia. Dá um glória, irmão. Oh, Jesus grandão. Mas eu não sei o que fazer com o dinheiro, dá para mim que eu sei. Eu resolvo rapidinho, meu irmão. Eu vou lá na agência de cruzeiro e faço sumo. Ai, mas em nome de Jesus, eu não estou dizendo para você ser negligente, eu estou dizendo para você viver o dia de hoje. A Bíblia diz que o tempo de Deus se chama hoje. Ontem foi experiência. O amanhã você nem sabe se tem. Nós não sabemos se tem o dia de amanhã aqui. Então, em nome de Jesus, seja intenso no que você vive. O que Deus tem pedido para você, viva. Curta a viagem, não só o destino.
Curta a viagem. Agradeça pelas coisas pequenas. Ai, o dia que eu casar eu vou ser feliz. Aí casa. Aí descobre que não é por aí o caminho. Ai, agora o dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Aí tem um filho. Aí você tem um filho, as pessoas começam a pressionar. E o segundo? As pessoas perturbam a gente, né? Quando está namorando, vai casar quando? Quando é que vai ter churrasco? Aí casa, quando é que vai ter um filho? Aí quando tem um, quando é que vai ter dois? Cuida da tua vida. Não é assim? Aí você tem 2 filhos, quando é que vem os netos? Irmão, para. E aí a pessoa está assim, quando tiver um filho, você é feliz. Quando tiver um menino, você é feliz. Quando eu tiver neto, morre! E aí não é feliz. Curte a viagem, dá um sorriso. Tira essa cara de que foi batizado no vinagre. Porque os crentes têm uma barda feia de ser batizado no vinagre. Eu sou santo, eu vou para o céu. Vai para o céu que essa cara não entra lá não. Sabia que cara feia não entra no céu? Porque a Bíblia no céu vai ter festa. E cara feia não fica em festa. Vai ter as bodas do cordeiro. A boda do cordeiro é uma balada, irmão. Isso é heresia particular minha. A boda do cordeiro vai ser uma festa, irmão. Vai ser uma festa. O próprio cordeiro vai nos servir. É festa. Ele vai entrar com cara de crente lá. Entra com cara de filho. Posso ouvir um amém? Com cara de crente. Vem com cara de filho. Entende o que eu quero dizer? Não estou em nenhum momento desrespeitando a fé de ninguém. Eu só estou dizendo que o Espírito Santo, o reino de Deus, é um reino de paz, de justiça. E o terceiro item qual é? Alegria. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um espírito de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, solta um sorriso nessa boca aí e se alegra pela salvação. Quantos aqui acreditam que está com o nome escrito no livro da vida? Então celebra a salvação. Celebra. Dia de amanhã pode não vir. Desfruta a viagem. Respeita o processo. Calma. Ei, ontem você queria jogar sua esposa pela janela do prédio. Não jogou? Glória a Deus, tem esperança, está aí ainda então. Irmãos, tem momentos. Às vezes eu vou aconselhar um casal ou outro. Pastor, fala, foi irmão, é assim ó. Aí eu como eu não aguento, eu me meto, né? A Vivi fala, amor, tu fala antes da pessoa falar, eu falo. A pessoa vai falar, eu fico descobrindo o assunto. Pastor, é assim, eu tenho problema no quê? Casamento? Não, pastor, é que finança. Não, assim ó, que eu queria. Esses problemas com um parente não é fácil. Não, pastor, eu vou, deixa ele falar. Um dia minha esposa fez isso. Eu estava conversando e eu entrei e eu peguei o violão e comecei a gritar e falar, e o casal assim, ó, e ele chegou a levantar a mão, fez assim, ó. E a minha esposa do meu lado, ela não aguentou, ela, deixa ele falar! Falei, tá bom, pode falar. Eu falo demais. O que eu estava falando? Eu até me perdi. Fui agora. Traz de volta, meu amor. Respeitar processo. Quando não respeitamos processos, nós não curtimos a viagem. Quando respeitamos processos, confiamos em Deus, Ele está no início, no meio, no fim, Ele é alfa e o ômega. Eu quero dizer uma frase, se você guardar essa frase, eu ouvi essa frase de um pastor, eu quero que você guarde essa frase. Não critique o escultor, ele não terminou a obra. Amém? Seu casamento não foi concluído, ele está no processo. Não critique. O escultor não atrasou. O escritor está escrevendo ainda. Tem páginas a serem viradas. Fica tranquilo. Confie em Deus. Eu te abençoo com fé. Uma confiança de que o processo que Deus começou, Ele vai concluir. E eu quero ler, não precisa abrir, só ouça. Jó, capítulo 14, versículo 7. Eu estou falando de Jó, tá? Estou falando de um cara que perdeu filhos morreram, a esposa abandonou. Bateu o carro, PT, não tinha seguro. Pegou fogo na casa, ele perdeu tudo. Foi parar na beira de estrada com um caco de telha se raspando. De uma doença, de uma lepra que tinha. Aí Jó escreve: porque há esperança para a árvore cortada. Ainda vai voltar a brotar. E os seus frutos, os seus renovos
brotarão. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, ela brotará e lançará novos ramos e uma planta nova surgirá. Eu quero dizer para você uma coisa, você que está aqui se sente uma árvore cortada. Você sente que as suas raízes envelheceram. Sabe o que é isso? A sua fé, o seu primeiro amor. Você está com saudade de Deus. De um tempo que você chorava quando ouvia falar no nome de Jesus. De um tempo que você lia a Bíblia em casa e Deus falava com você. Talvez você se sente assim com a raiz envelhecida na terra, com um tronco cortado, e as pessoas passam na frente da sua casa e dizem: uau, que vergonha. As pessoas passam perto de você e não é mais aquele cara próspero que era. Talvez você está longe do que você já foi e você se sente cortado como uma árvore. Eu vou pegar o conselho de Jó para mim e eu vou dar esse conselho para você também. Eu, Telmo, já me senti várias vezes como uma árvore cortada. Mas eu vou dizer, quem é esse cheiro das águas para mim? Para mim, esse cheiro das águas é o meu amigo Espírito Santo. Que todas as vezes que eu oro, Ele vem. Todas as vezes que eu me esqueço, Ele me lembra. Todas as vezes que eu quero desistir, Ele me fortalece. E eu quero que essa noite o Espírito Santo traga esperança no seu coração, para que você entenda os processos de Deus e respeite os processos de Deus.